David Theodore O'Keefe. Ele é empreendedor e executivo com experiência, iniciando e construindo negócios globais. Lidera o lançamento da Luca e desenvolvimento de negócios no Brasil. A Luca é uma unidade de negócios da Telefônica que fornece um serviço de ponta a ponta para empresas que desejam se tornar orientadas por dados, permitindo que elas capturem valor a partir da enorme quantidade de dados disponíveis no mundo digital atual. Oferece um portfólio de serviços para atender aos requisitos de Big Data de uma ampla variedade de empresas e organizações. Com vocês, por favor, o senhor David Theodore O'Keefe. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vou achar um lugar para colocar essa água. Go. Muito prazer estar aqui. Obrigado, Robert Jensen. Foi realmente um grande prazer reconectar com você. Eu conheci o Robert Jensen em 99, o ano que eu vim para o Brasil. A gente trabalhou na mesma empresa, IT Media, e esse convite veio através do Caio, meu colega que está aqui, e descobri que por trás do convite foi o Robert Jensen. Então, foi muito prazer. E também super prazer estar aqui na Foz do Iguaçu, um município turístico maravilhoso. A segunda vez que eu estou aqui, também fantástico, uma cidade linda e verde. Bom, hoje espero que a minha apresentação vai funcionar. Eu não estou vendo o primeiro slide. Está com vocês? Ótimo. Bom, eu vou falar sobre Big Data. Preciso aprender como mexer com isso. Ótimo, tá bom. Tem um microfone que me permite andar um pouco também. Bom, enfim, eu vou falar sobre Big Data do ponto de vista enterprise, né? Eu trabalho na Telefônica Luca e... Teste, ótimo, tá vendo? Fantástico. Eu vou experimentar andar no palco. Eu sempre vejo os palestrantes bons andando no palco. Eu vou experimentar com isso também, tá? Não, mas, bom, a Telefônica é uma das maiores empresas de telecomunicações no mundo, né? A gente tem mais de 300 milhões de clientes em mais de 20 países. Bom, e por ser um telco, a gente é uma empresa de Big Data por natureza, né? E eu vou contar a história de Big Data no contexto do que a gente está fazendo na Telefônica e também na minha unidade de negócios da Telefônica, né? Eu vou começar com um panorama, um big picture do que eu acho que é Big Data no mercado e também na Telefônica. Vou colocar isso no contexto da nossa própria transformação digital. Vou falar um pouco sobre o valor que a gente gera para nossos clientes com Big Data, que é grande parte do foco do meu trabalho. Especificamente, eu vou falar um pouco no final sobre nosso ecossistema de inovação. Bom, e eu vou mostrar um vídeo da nossa área de Big Data, em que alguns dos meus colegas falam sobre seu dia a dia e os objetivos do seu trabalho. Espero que o som funcione. Que ótimo. Todos os dias, antes de trabalhar, eu separo um tempinho para me atualizar nas redes sociais. Eu dou uma boa olhada nas notícias, no que as pessoas estão falando e, claro, eu aproveito para interagir. Sabendo que assim eu e todos nós estamos o tempo todo gerando dados que revelam muito sobre o nosso perfil. Você pode não saber, mas a gente gera uma quantidade inimaginável de dados que são armazenados e estudados por especialistas. É o conjunto desses dados que a gente chama de Big Data. Aliás, a gente já falou disso por aqui. Você se lembra? Na Vivo a gente usa o Big Data
para melhorar a experiência do cliente com a empresa. Pode ser desenvolvimento de novos produtos e serviços, nos canais de atendimento e até mesmo na qualidade da nossa rede de dados fixa e móvel para garantir que nosso cliente seja sempre conectado ao mundo digital. Com as possibilidades da tecnologia, o Big Data vem como uma mudança significativa para o mundo que vive em constante transformação digital. Essa montanha de dados que a gente gera é transformada em informações valiosas que são usadas por empresas que querem ser cada vez mais eficientes. E aqui na Telefônica, a análise e o uso desses dados têm sido intensificados a cada dia para que a empresa encontre a melhor solução para os seus negócios e também para beneficiar os clientes. Foi por isso que a gente criou um departamento totalmente especializado. Estamos falando do Núcleo de Business Intelligence e Big Data da Telefônica, onde trabalham mais de 120 profissionais da área. E a tendência é que esse número aumente ainda mais. Eu estou aqui com o Wesley, que é um dos cientistas do Núcleo. Eu queria saber de você, Wesley, como é que é a rotina de um especialista de dados aqui do Núcleo? Aqui no Data Labs, o nosso dia a dia está associado em entender a necessidade do cliente, seja o cliente final ou nossos clientes internos, aquelas outras áreas de mídia que nós suportamos, saber como nós conseguimos utilizar os dados disponíveis, mas as técnicas associadas a isso, para conseguir fornecer esse valor que o cliente precisa. Tem que se usar bastante, porque é uma área que exige um conhecimento bastante amplo, é uma área multidisciplinar, então exige conhecimento em computação, engenharia de dados, e além disso tem que ter um espírito de querer enfrentar desafios, porque são desafios técnicos, desafios de trabalhar numa área que ainda não é consolidada e conseguir trilhar esses caminhos que ainda não foram trilhados por conta da novidade que é essa parte de ciência de dados. É uma tecnologia que está em constante mudança, né? E ela está mudando toda a estrutura das empresas, né, ao redor do mundo todo. Então tem muito para vir aí. Que legal. Ansiosa para saber o que vai acontecer. Agora o Márcio vai explicar como é que o uso dessas informações pode transformar a experiência do cliente de maneira positiva. Né, Márcio? Conta pra gente como é que o uso do Big Data pode transformar a experiência do cliente no caso da Telefônica. Aqui no Telefone já está transformando a experiência do cliente. A gente já há alguns anos utiliza o Big Data como uma ferramenta importante. Primeiro, para conhecer melhor os clientes. A gente usa o Big Data para identificar padrões de consumo, gostos, o que os clientes preferem em termos de serviço. O segundo ponto importante, a gente consegue, através do Big Data, entender a movimentação dos nossos clientes em uma cidade, por exemplo. Sempre de uma forma coletiva, anônima, evitando entrar em questões de privacidade de cada cliente. E tem um terceiro ponto bastante importante também, que a gente já está usando bastante, que é em termos da qualidade do serviço que a gente dá ao cliente. Se colocar uma nova antena para melhorar a qualidade do serviço, antigamente a gente fazia isso de uma forma muito binária. Hoje a gente consegue saber detalhadamente quanto tempo cada cliente usa de cada antena no Brasil inteiro, e com isso a gente consegue direcionar cada real que a gente tem para investir no melhor local, onde a experiência do cliente vai ser melhor investida e melhor rentabilizada, e o cliente sempre tem a melhor qualidade na rede de internet móvel. A tecnologia é a favor de todo mundo, né? É isso aí. Muito bom, obrigada, Márcio. É isso aí, a Telefônica está investindo cada vez mais em Big Data e em Business Intelligence para analisar informações em tempo real, indicando assim oportunidades para que a empresa possa melhorar cada vez mais a relação com o cliente. Ótimo. Bom, primeiro, sobre a Telefônica. Aqui, Telefônica é Vivo, né? A gente tem 74 milhões de usuários de celular móvel. Na hora de almoço, eu estava conversando com algumas pessoas que não conheciam exatamente o que é Telefônica, né? E Vivo aqui no Brasil, é Movistar em outros países da América Latina, e O2 na Europa e Telefônica na Espanha. É uma empresa espanhola, né? Bom, primeira coisa de Big Data, né? Eu acho que eu estou seguindo, reforçando a mensagem dos palestrantes, todos que vieram depois do almoço, né? Eu vou falar mais sobre o negócio de Big Data do que o que é Big Data, do que é a tecnologia de Big Data, etc. Parte disso é porque Big Data não é mais uma tecnologia emergente, de fato é uma tecnologia consolidada. Certamente em alguns setores mais que outros, né? Setor financeiro, seguros, as telcos, varejo, mas principalmente no e-commerce, e os outros setores, indústria, automotivo, utilities, estão
bem atrás desses três principais, telcos, financeiro e varejo, né, na implementação de Big Data. Mas a ideia de Big Data, como o nosso diretor de Big Data, o Luiz Medici, falou, a gente está trabalhando há anos mesmo com Big Data, né? A gente tem mais de 50 milhões de clientes há bastante tempo, e esses clientes geram horrores de dados, né? Faz bastante tempo, né? Eu acho que o que hoje em dia, o que é mais importante quando as empresas pensam sobre Big Data é a estratégia de negócios que incorpora o Big Data, e não partir para uma estratégia de Big Data sem vínculo direto com a estratégia de negócios mesmo. E um palestrante hoje fez esse ponto super crítico, né? Porque a gente ainda encontra clientes. No ano passado eu falei muito com um governo estadual que queria montar um mega data lake e realmente a pessoa, meu interlocutor, o secretário, ele não queria entrar nas questões do porquê, né? O que é o objetivo desse projeto, né? Se a gente montar toda essa infraestrutura, juntar todos esses dados de tantas fontes, o que a gente vai ganhar com isso? Quais questões a gente vai elucidar, investigar, o que vai ser o retorno desse investimento, né? E o que a gente veja no mercado é que as empresas que estão incorporando Big Data numa estratégia de negócios para otimizar os processos operacionais, para identificar e atenuar riscos de segurança, de fraude, e realmente os bancos e seguradoras são super envolvidos nisso, né? O foco principal deles, descobrir novas oportunidades de receita. A minha própria unidade existe para descobrir novas oportunidades de receita, no caso da Telefônica. E também, como meus colegas falaram no vídeo, a própria Telefônica está tentando criar uma experiência de cliente melhor e diferenciado, né? E muitos varejistas também estão investindo pesadamente nisso, na predição de recomendações, etc., de acordo com seu comportamento no site. Ou seja, tendo algum objetivo de negócios mesmo, você pode partir para seus projetos de Big Data. E eu falo isso representando Telefônica, que como muitas enterprises, né, que estavam na cresta da onda, no leading edge de Big Data, a gente investiu pesadamente nos projetos de Big Data anos atrás, sem saber exatamente porquê, e perdemos bastante dinheiro com isso, né? Agora é bem mais focado, né? Agora, se você apresentar um projeto de Big Data, você tem que vir com o business plan, com o ROI estimado, etc., para conseguir apoio da empresa, os recursos da empresa para investir no seu projeto, né? E acho que essas perguntas foram mais ou menos tocadas pelos outros palestrantes, né? De fato, vieram do nosso parceiro, o Carlos da Huawei, né? A gente está oferecendo Open Cloud junto com Huawei aqui no Brasil e em outros países. E ele falou, se você não souber as respostas para essas perguntas, é melhor nem começar seu projeto de Big Data. Eu concordo plenamente, eu falo com clientes há mais de 4 anos aqui, e se você souber as respostas, você está preparado. Se não, é importante buscar as respostas para essas perguntas antes de começar, realmente. O quanto mais você pode investir na investigação dessas perguntas antes de fazer seus investimentos em tecnologia, quanto mais você vai ganhar e quanto você vai mais economizar com seu projeto, né? Bom, quais são os casos de uso, né? Eu vou mostrar um dos slides próximos, alguns casos de uso que foram levantados pela unidade de consultoria que a gente tem, chama Synergic Partners, na Espanha. Mas é fundamental, né? Meu caso de uso
predictive analytics para manutenção da rede de antenas. Meu caso de uso é identificação de anomalias nas milhões de transações que acontecem diariamente para identificar os fraudes, né? Seja que for, né? Tem que ser claro e tem que ter um ROI potencial que vale todo o projeto, né? E também tem que achar os dados, né? É impressionante na Telefônica, de onde vêm os dados. Quanto a gente tem dificuldade de juntar nossos próprios dados por N motivos, né? O volume é gigante, mas também onde estão, a transferência de um lugar para o outro. A minha unidade ainda sofre com isso, literalmente, diariamente. É difícil juntar os dados numa empresa grande, de fato em qualquer empresa. Que o volume e frequência dos dados, você está preparado mesmo, né? Você está criando um sistema, uma solução que aguenta o volume de dados que você tem, né? É importante dimensionar sua solução corretamente, porque junto com isso vem o dimensionamento do budget para o seu projeto. É muito fácil errar nessa questão e gastar muito mais que você esperava e, junto com isso, mudar o retorno de investimento que você esperava, né? A qualidade de dados alguém já trabalha com Big Data aqui mesmo? Tipo, levanta a mão, né? Grandes volumes de dados. A qualidade também é um desafio cruel, né? A gente sofre com isso, né? No nosso caso, por exemplo, uma das fontes de dados que a gente usa são os CDRs, os Call Data Records, né? No Brasil, a gente gera em torno de 1 bilhão de CDRs por dia, né? É um mega volume. E vem de roteadores de antenas espalhadas pelo país todos, que usam tecnologias de várias empresas, vários fornecedores, vem de vários formatos, tem que ser processados, uniformizados, etc. E tudo que você pode imaginar acontece quando você tem milhares de devices gerando bilhões de dados diariamente, né? Falta os dados de uma região por algum motivo, um device desligou, assim por diante, né? E a gente tem que trabalhar com isso, porque sem dados de qualidade você não vai ter insights de qualidade, você não vai ter respostas em que você pode confiar, em que seus business users podem confiar, né? E também, depois de encontrar e juntar, coletar os dados e validá-los, etc., né, você tem que realmente questionar se esses dados são os dados que você precisa para seu caso de uso, né? Pode ser que você tenha os dados errados, você tem que buscar dados do mercado, mas é fundamental que você casa os insights que você pode tirar dos dados com o business problem que você está tentando resolver. Bom, pena que vocês conseguem enxergar isso? Eu não consigo. Mas é um comentário do Luiz Medici, nosso diretor de BI Big Data, em que ele fala que todo o investimento de Big Data, inclusive todo o investimento perdido, vamos dizer, ou desalinhado com casos de uso no início, né, foi recompensado pelo projeto que a gente implantou este ano, que eu vou discutir um pouco mais em outro slide, né, de inteligência artificial. O retorno deste investimento foi gigante e vai crescer, né? Isso é a cotação aqui do Luiz, né? Eu vou falar um pouco sobre esse projeto, né? E no final, para você que está partindo para um projeto de Big Data na sua empresa ou ajudando o seu cliente a fazer um projeto de Big Data, é justamente isso que você está buscando, um projeto com grande ROI, com ROI estimado muito além do investimento que você vai fazer. E como você encontra esse tipo de projeto bem-sucedido, né? Você segue esse journey, né, que foi construído pela área de consultoria nossa, né, Synergic Partners, né? Você começa com os business questions. Um dos palestrantes que estava aqui hoje à tarde também estava falando muito sobre as perguntas, as questões. É fundamental, né?
posso repetir isso 1000 vezes. A importância de começar com business questions e não com dados, né? Porque dados vêm só depois, né? E depois você tem que fazer o assessment, né? A investigação da situação da empresa e também o roadmap para deployment, e tem vários serviços de delivery que você pode contratar ou desenvolver dentro da sua empresa. Bom, são áreas de use cases, né? É bom ter isso aqui, eu não enxergo muito bem, né? Mais de 6 graus de miopia, mas até eu consigo ler isso, né? Olhando para as grandes áreas da empresa, marketing, vendas, operações, riscos, né? Você tem que buscar seus casos. Esses casos aqui são mais ou menos organizados de acordo com essas áreas da empresa. E são apenas exemplos, né? Sua empresa, cada empresa vai ser diferente, mas alguns, de fato, na Telefônica a gente trabalha bastante com a segmentação avançada de clientes, a gente trabalha bastante com fraude, a gente, de fato, trabalha bastante com predição de fuga, né? ou churn, né? Que a gente fala na nossa área. Esse caso aqui, super interessante, é a optimização da localização de PDVs. A Vivo, né, é um grande varejista. A gente, às vezes, não pensa dessa forma, mas a gente tem quase 600 lojas no país e mais 1.500 lojas de revendas, né? Então, a gente realmente tem uma operação enorme de varejo, né? E a localização dessas lojas a gente determina pelo Big Data, pelo fluxo populacional que está transitando nas cidades. A gente tenta colocar nossas lojas onde tem mais gente que tem perfil para nossos serviços, né? E scoring de risco dos clientes, super interessante. De fato, é uma área de grande investimento. Hoje em dia, é uma coisa que a gente faz internamente, porque também a gente trabalha mais ou menos como um banco, né? O pós-pago. Cliente pós-pago é um tipo de crédito, né? A gente está apostando que o cliente vai pagar a conta no final do mês, né? E a manutenção preditiva também nessa rede de dezenas de milhares de antenas espalhadas pelo país. É importante que a gente faça a manutenção preditiva, porque faz grande parte da qualidade da experiência do usuário, né? Enfim, sua empresa vai ter casos de uso diferentes, mas a Telefônica sendo tão grande, né? E uma empresa que atravessa vários setores, financeiro, varejo, telco, né? A gente tem quase todos esses casos de uso, mas é fundamental começar com os casos de uso. Bom, assessment, né? Onde está sua empresa, ou a empresa do seu cliente, né? Em termos de arquitetura, né? A empresa tem Hadoop, tem cloud, já decidiu se vai usar public cloud, private cloud, um cloud híbrido, né? Onde está com isso? Tem os dados, resolveu todos os problemas dos dados, a coleta, validação, governança, transformação em formatos que você pode usar dentro da empresa. A parte analítica tem know-how, tem gente, tem sistemas, e todas as políticas de governança e segurança, né? E também a questão de cultura, né? A sua empresa está, de fato, preparada para ser data-driven, né? Porque nem todos são, né? Sendo honesto, né? E para nós que trabalham com dados, né? Voltando para a questão de validade de dados, a gente só consegue transformar a cultura de uma empresa que é intuition-driven, né? Eu acho que a gente deveria investir naquilo, eu acho que a gente deveria fazer aquela coisa e não essa coisa aqui. Para data-driven, né? Os dados dizem que a gente deveria fazer mais disso ou menos daquilo, né? Mas para nós que trabalhamos com a área de Big Data, a gente tem que fornecer insights que apoiam a tomada de decisão
com confiança, né? A gente tem grande responsabilidade com a validade e qualidade dos nossos dados para garantir que quando a gente fala para os executivos da empresa algo que vai influenciar a tomada de decisão, que esse algo realmente é fato e não fato baseado em dados errados, né? E toda essa questão de tecnologia que a gente vem discutindo. Bom, o roadmap, né? Isso é também importante, né? Na própria Telefônica é interessante como a gente, às vezes, em inglês, put the cart before the horse, né? Colocamos o vagão na frente do cavalo ao invés, fazer uma coisa antes da coisa que você tem que fazer, né? Fazer as coisas fora da ordem, né? E de fato, o seu projeto vai tocar esses 4 áreas, não, essas 5 áreas paralelamente, né? Mas você não consegue começar a parte de analytics antes de resolver boa parte das questões de dados, de governança e de cultura, né? Não adianta, né? Você não pode partir diretamente para Analytics antes de resolver essas outras perguntas. E a gente, no nosso caso, fez muitas voltas, né? Por exemplo, no Brasil, aquele vídeo sobre Data Labs, né? A gente investiu pesadamente mesmo em montar aquele lab. E não tinha exatamente o propósito super claro do que o lab ia fazer, mas a gente queria montar um mega data lake, de fato, talvez o maior data lake da América Latina. E depois, com os gênios cientistas de dados, a gente ia descobrir os insights que iam revolucionar nosso business. Não foi exatamente bem assim. E a gente voltou atrás. Mas a gente voltou atrás para ter um processo, uma cultura mais preparada para usar Big Data na tomada de decisão. E, junto com isso, a gente descobriu algumas coisas sobre a governança de dados que impactou a relação do departamento de Big Data com todos os outros departamentos, e isso realmente gerou bastante conflito na empresa e atrasou bastante coisa, né? Porque a gente fez as coisas fora da ordem, né? Isso acontece, né? A gente está tentando inovar, correr para frente, mas às vezes tem que fazer alguns passos atrás para colocar a casa em ordem. Bom, a Telefônica agora, né? Eu imagino que poucas pessoas aqui na sala realmente sabem o quanto a gente trabalha com Big Data e quanto a gente fornece serviços de Big Data. Mas hoje em dia, e você pode procurar a Vivo empresas para treinamento, para serviços analíticos, para ajuda com a elaboração dos seus casos de uso e as soluções. Você pode nos procurar por um programa inteiro de Big Data. Um dos maiores bancos da Espanha, BBVA, é nosso cliente. A gente montou todo o programa de Big Data da empresa, que agora está sendo replicado pela América Latina inteira. E também ajudamos a montar centros de excelência, como a gente tem também na minha unidade de negócios, um centro de excelência aqui em São Paulo para toda a América Latina de Big Data. A gente tem uma equipe de cientistas de dados que atende toda a América Latina. E a Vivo, a equipe do Luiz Medici, que você viu no vídeo, ele tem agora mais de 200 pessoas trabalhando com diversos casos de uso. Super interessante. Bom, e tudo isso acontece dentro do contexto da nossa transformação digital, né? Eu falo muito com clientes, né? Clientes de diversos setores. É muito legal como as empresas estão passando pela transformação digital. Outro dia eu estava com o diretor de inovação de uma grande empresa de educação, né? E ele também falou sobre transformação digital. Não tinha pensado muito sobre educação em termos de transformação digital, mas certamente os varejistas, bancos estão passando por transformação digital. E o que vem também vai ser uma onda
extremamente forte de transformação digital na indústria e na agricultura aqui no Brasil. E a gente está passando por a nossa própria transformação. É muito conteúdo aqui, mas eu vou resumir do meu jeito. É mais que isso, mas, bom, para mim, resume em data-centric, né? Princípio da nossa transformação mundial é que seja data-centric e que o objetivo final de toda essa transformação é que a gente entrega o produto certo para o cliente certo, no momento certo, né? Isso é a visão de toda a nossa transformação. Bom, um pouco sobre nós, só para entender, né, onde a gente está. Todos esses purple dots aqui são países onde a gente atua. Como eu falei, é uma empresa espanhola, mas também estamos presentes em Alemanha, Inglaterra, aqui, boa parte de América Latina e América Central também, né? Mundialmente, mais de 300 milhões de o que a gente chama acessos, mas são basicamente usuários. Boa parte são usuários, a maior parte são usuários de celular, mas também a gente tem muitos clientes de telefonia fixo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente opera a rede de orelhões também, né? A gente tem esses negócios legados super interessantes no mundo todo. E isso gera 21 bilhões de registros diariamente, só da rede mobile, né? É impressionante o volume. E mais de 600 data scientists, né? Uma equipe gigante de gente pensando sobre isso. Bom, e eu gosto bastante desse slide aqui, né? A gente pensava, de fato, o mercado pensava de Big Data em termos de dados mesmo, né? Velocidade, veracidade, variedade, volume, né? E quando eu entrei para tocar essa unidade de negócios, a gente ainda estava meio que maravilhados com os dados em si, né? E a gente tentou falar com nossos clientes sobre os dados, mas mudou. E foi uma mudança importante e muito grande, né? Agora a gente pensa em valor, né? E os clientes têm interesse realmente, né? E você pode falar muito. Hoje o Robert me deu mais tempo para falar. A gente está um pouco adiantado na agenda dessa reunião. Eu posso falar forever sobre os dados. Eu acho fascinante mesmo a parte técnica e os dados. Mas para o cliente o que importa é o valor agregado, né? A solução que a gente entrega. Isso também para a nossa business, né? O Luiz Medici também pode falar forever sobre os dados e volume, whatever. Mas no final o que importa para a empresa é o retorno do investimento, o valor agregado das soluções. E tem também uma área, né, que eu particularmente gosto bastante, que é o valor para a sociedade. Eu vou mostrar, eu acho que vem depois disso um slide sobre o que a gente faz na área de Big Data for Social Good, né, valor para a society. Bom, no vídeo eles falaram um pouco sobre as diferentes áreas da empresa que utilizam os dados, né? Churn, otimização, planejamento da rede. Desculpa. A gente usa para a gestão da nossa frota, é uma empresa que tem uma frota enorme. Procurement, né? A gente, em todas as áreas da nossa empresa, a gente está usando Big Data de uma forma ou outra, né? E o que a gente está tentando levar para o mercado é esse know-how como serviço, né? De mega importância para nós é essa visão 360 graus dos nossos clientes, né? Que responde a pergunta quem é o cliente, né? Acho que no varejo, nos bancos também é uma questão muito importante. Quem é nosso cliente e como a gente pode saber, né? Eu vou mostrar um vídeo sobre as soluções que a gente fornece em cima dos dados que a gente coleta, mas eu vou antecipar isso um pouco. A gente sabe muito dos nossos clientes, e não apenas do nosso cadastro, né? Mas pelo uso do celular, a gente sabe onde o cliente mora, a gente sabe onde o cliente trabalha também.
A gente sabe quais clientes viajam mais para o exterior, a gente sabe quem viaja com mais frequência no fim de semana, a gente sabe quem frequenta mais shoppings, né? E, além disso, a gente tem muitas informações sobre o consumo de dados, a gente sabe qual modelo de aparelho você tem, a gente sabe quando você trocou, quando você fez um upgrade ou downgrade, né? Foi para iPhone 7 para 8 ou X, que pode ser um indicador da mudança da sua situação financeira, do seu emprego. Enfim, a gente tem muita informação. A gente tem os weblogs também. Hoje em dia, grande parte da navegação na internet é feita pelo mobile. No Brasil, algumas pessoas falaram sobre privacidade e legislação brasileira. No Brasil, internamente, a gente usa os weblogs de forma bem leve. Em outros países, a gente tem mais liberdade, e para soluções para clientes a gente não mexe, mas sim temos essa informação, né? E tudo isso junto dá uma visão bem clara de quem é nosso cliente. Quando o cliente entra em contato com nossos diversos canais, a gente descobre o porquê esse cliente está entrando em contato, né? Ou how, né? Como foi a experiência, né? O case que deu todo o retorno é um case de call center. De fato, o último palestrante estava falando sobre isso, sobre a economia gerada pelo uso de inteligência artificial no atendimento dos clientes. É justamente isso que vai dar todo o retorno, né? E, por final, o comportamento, né? O behavior, né? O que a gente percebe pelo consumo, né? Consumo de dados, também grande indicador de potencial de consumo de outras coisas, os aparelhos, consumos de outros serviços, televisão, etc. Vivo também é um broadcaster grande. A gente tem Vivo TV, tem Vivo Fibra, milhões e milhões de casas no Brasil. E tudo isso dá informação sobre o comportamento dos consumidores, né? E o nosso desafio é juntar toda essa informação de forma que pode ser consumida e utilizada para gerar insights, para melhorar o business e melhorar a experiência do nosso cliente. Bom, value for society, valor para a sociedade, big data for social good. Honestamente, eu adoro essa área. A gente já fez alguns projetos, mas por ser uma empresa grande, a gente trabalha também com os grandes, como Uber, como Google, como World Economic Forum, UNICEF, etc., tentando descobrir como a gente pode alavancar os dados, as informações que a gente tem para o benefício da sociedade. E uma área que a gente está investigando, já fizemos vários projetos no México, Colômbia, Peru, e como a gente pode usar nossos dados para melhorar a resposta dos serviços de emergência em casos de desastres naturais, né? Porque quando acontece um desastre, você percebe isso imediatamente na rede, né? Você tem uma explosão de utilização e de sobrecarregamento das antenas da região, e depois você tem uma tendência das pessoas a migrarem da área impactada pela catástrofe para outras áreas, que é importante para os responders, né? Porque se você tem um enchente, um terremoto, um grande incêndio, as vítimas não vão estar no local do desastre, eles vão para um lugar seguro. E se quiser prestar serviços, atendimento, etc., para essas pessoas, você tem que ir para onde estão. E os dados de celular mostram esse tipo de migração no evento de uma catástrofe. Também a gente fez um projeto no ano passado que eu achei muito interessante em São Paulo. A gente estimou a emissão de poluentes no ar, na base das informações que a gente tem sobre o deslocamento da população pelo uso do celular, conexões com nossas antenas. É a importância disso. E que o equipamento de monitoramento de qualidade do ar é muito caro, né? Num país como o Brasil, em muitos municípios do Brasil, muitas grandes cidades, capitais, inclusive, não tem budget para contratar e deploy, manter
o equipamento que você precisa para realmente entender onde tem problemas de qualidade de ar. E com nossas informações é possível estimar isso com grande precisão, né, o que a gente comprovou no ano passado. Bom, what's next, né? Próximos passos. Esse slide veio de uma apresentação do José Maria Paletti, o CEO da Telefônica na Espanha. Isso é a visão, né? A gente quer, e a gente está no meio disso, de fato, além de uma transformação digital, né, em todos os sentidos, mas a gente está também tentando se transformar de uma empresa de utility, né, de telecomunicações, para uma empresa de tecnologia, e a gente vai fazer isso na base de inteligência artificial, né? A gente implantou este ano no Brasil e mais 5 países. Aura, talvez alguém já interagiu com Aura? Alguém já falou com Aura no seu dispositivo? Existe isso, né? Existe em vários formatos também, e mostra para onde a gente vai em termos de inteligência artificial, né? Aura utiliza natural language, né, linguagem natural, para criar um canal de atendimento para o consumidor. O objetivo disso é reduzir o custo do call center. No Brasil, é um custo literalmente bilionário, né? Você tem grande potencial de redução de custo, né? Isso é o projeto, né? Mesmo nesses primeiros passos, esse projeto já bancou todo o investimento que a gente fez em Big Data. Bom, e o que a gente está fazendo, além de atender nossos próprios clientes, a gente está criando uma plataforma aberta que outros parceiros, Google, Apple, Facebook, e, lógico, empresas de menor porte, podem plugar na nossa plataforma para fornecer serviços como esses, né? E, além disso, a gente está investindo pesadamente no 5G, né? Não começou aqui ainda no Brasil, mas vai começar. E 5G vai ser o meio de comunicação para o IoT, ou certamente dos meios de comunicações mais importantes do IoT, né? E para mim, e também a gente vai investir em edge computing, né? E a gente está se posicionando como uma empresa de tecnologia de ponta mesmo, né? E investindo nessas 3 tecnologias, né? Quando o Robert passou para mim o tema que ele queria que eu falasse nesse evento, eu pensei em falar mais sobre convergence, né? A convergência das tecnologias. Porque, para mim, Big Data, como a própria Gartner falou em 2016, não é mais emergente. Mas o que é emergente mesmo é a convergência de Big Data com IoT e com inteligência artificial, né? E importante em todos os sentidos. Para a Telefônica, a possibilidade de realmente criar soluções de atendimento para nossos clientes, estender isso para nossos parceiros e, no futuro, oferecer isso como um serviço para nossos clientes B2B é um game changer. Mas o IoT certamente vai abrir o mundo de Big Data para as empresas de menor porte. Já está acontecendo na indústria, com a indústria 4.0, mas realmente todas as máquinas vão ter sensores que estão medindo o tempo todo e gerando mega volumes de dados, né? Agricultura também. E isso vai abrir toda a oportunidade de Big Data para as empresas de menor porte e também todas as dificuldades de Big Data. E a gente quer estar posicionados para ajudar nossos clientes de todos os portes com esses desafios e ajudá-los a atingir os objetivos da convergência dessas 3 tecnologias. Recomendo para quem ainda não experimentou, fala com Aura. Aura está integrado também no Facebook, você pode pedir informações sobre sua conta Vivo através do Facebook Chat. A gente tem um chatbot embutido na nossa página web. Bom, na minha área, Luca, né, a gente
tem um portfólio end-to-end de serviços de Big Data, né, que vai de estratégia e dados até a infraestrutura, né? A gente estava conversando, né, os palestrantes anteriores estavam falando sobre cloud, né? Tem, obviamente, alguns players dominantes. A gente também trabalha com esses players, mas atendendo à pergunta da pessoa que perguntou sobre a legislação brasileira, a necessidade de manter os dados aqui no Brasil, a Vivo tem 5 data centers espalhados pelo país. A gente tem uma rede de data centers na América Latina toda, e nosso posicionamento é, em boa parte, em cima dessa questão das empresas que têm que manter seus dados aqui por questões regulatórias, né? A gente já tem uma infraestrutura pesada de cloud para nossos clientes, e, em cima disso, a gente está oferecendo também serviços de Big Data, plataforma as a service, né? E a gente tem uma equipe de mais de 200 pessoas que trabalham com Data Science, oferecem serviços de consultoria no desenvolvimento de Machine Learning, de inteligência artificial, de algoritmos, etc. A parte de Business Insights eu vou mostrar nos próximos slides. E Mobile Advertising também é um mega business, né? O que chama Vivo Ads, eu vou mostrar um slide sobre isso também. Ou seja, end-to-end, várias maneiras de fazer seu Big Data junto com a gente, e também que mostram como a gente pensou sobre Big Data e desenvolveu um portfólio enterprise de soluções de Big Data. Bom, vamos. Tem outro vídeo, né, que apresenta as soluções de Business Insights. Brasil, 139 milhões de usuários de internet. 63% da população acessa a rede através do smartphone. São milhões de pessoas que se comunicam, compram, pesquisam e levam seus celulares para onde vão. Vivo, 74 milhões de clientes da rede móvel. E o que os dados gerados por essa rede podem fazer pelo seu negócio? Vivo apresenta as soluções da Luca, sua unidade de negócio criada para auxiliar as organizações a direcionar seus negócios com base na análise de dados. A partir de dados reais gerados pela rede móvel, os dados são anonimizados, agregados e extrapolados para poder analisar as tendências e comportamentos da população brasileira. Conseguimos analisar a melhor região e o ponto de interesse, apresentando a matriz origem-destino, pesquisa de mobilidade urbana, áreas de influência, estatísticas e motivo do deslocamento, e mapear o perfil demográfico desta população por faixa etária, gênero e classe social. Ou seja, a partir da plataforma da Luca, a Vivo disponibiliza informações e análises que vão suportar a tomada de decisões, definições de estratégias baseadas em perfis e deslocamento do seu público. Assim, é possível ter maior efetividade nas campanhas de marketing, dimensionar a mobilidade urbana, insights para suporte a concessões e ampliação da malha de transporte e logística, estimular os polos geradores de turismo, auxiliar na definição e otimização da capacidade de pontos de venda e estudos para a mídia out of home. Essas informações são geradas de forma dinâmica, rápida e eficiente, com uma amostra de dados gigante, sem viés, o que nos diferencia dos métodos estatísticos tradicionais, utilizados atualmente nas pesquisas de mercado, além do baixo investimento comparado com essas pesquisas. Entendendo tudo isso, a Vivo, em parceria com a Luca, disponibiliza 4 soluções exclusivas: Luca Transit, Luca Tourism, Luca Store, Luca Audience. São soluções adequadas para suas diferentes necessidades, seja abertura ou fechamento de um ponto de venda, escolha do público e local para uma campanha de publicidade, entender o fluxo de origem e destino de uma população, apoiar o suporte a concessões, utilizar os pontos de mídia out of home. A Vivo fornece as melhores soluções de Big Data para o seu negócio. Saia na frente com os produtos Luca. Bom, aqui é um resumo dessas soluções. Ótimo vídeo, né? Você pode ouvir português sem sotaque, ou com sotaque brasileiro por 2 minutos, né? Bom, Store para o varejo, né? A gente ajuda especialmente com a localização de expansão, né? Acabamos de fazer um projeto muito legal com
a Benjamin a Padaria, né? Quem é de São Paulo deve conhecer. Por enquanto, Benjamin a Padaria está apenas em São Paulo capital, mas é uma rede de padarias que vai concorrer com Starbucks, com Franz Café. É um conceito de padaria diferente do que padaria grande, né? Que foca principalmente em pão, né? E eles estão expandindo, vão abrir 100 unidades no capital, e a gente fez uma análise do desempenho das lojas em termos de movimento, número de clientes ao longo do dia, e também receita ao longo do dia em número de transações, com o fluxo populacional na região ao longo do dia. A gente identificou os variáveis mais associados, mais correlados com o desempenho da loja. E com isso a gente criou um algoritmo para identificar as outras zonas do capital que tem o mesmo fluxo nos mesmos horários do dia. Super interessante, né? Turismo, de fato, eu estou aqui, eu tenho um pedido pequeno para a plateia. Se alguém tiver contato com a prefeitura, adoraria falar com eles sobre nossa solução de turismo e também de mobilidade urbana, que a gente chama trânsito. Eu entrei em contato, mas até agora não consegui agenda, e se alguém puder me ajudar, agradeço muito mesmo. Eu vou estar aqui amanhã por isso, né? E a audiência, né? A gente fornece informações que as empresas de media out of home, né, a mídia que está nos pontos de ônibus, nos relógios de rua, a gente fornece métricas de audiência. Quantas pessoas passaram e foram impactadas pela mídia? Super importante para esse tipo de publicidade, né, porque eles concorrem com publicidade online, especialmente, mas também na televisão. Na televisão você tem Ibope, online você tem um monte de estatísticas sobre quem visitou e foi impactado pelo anúncio, mas no caso de um anúncio num ponto de ônibus, você não sabe exatamente quem viu aquilo. E Transit, a gente já fez muitos projetos no Brasil em que a gente mapeia o deslocamento da população e ajuda o município a adequar a oferta de transporte coletivo à demanda, né? E é interessante no Brasil, né? A falta de pesquisa nessa área, né? A falta de dados, né? De data-driven decision-making, né? no setor. É uma oportunidade grande, né? E é uma área que me interessa muito, né? Eu sou usuário do transporte coletivo, né? Em São Paulo, que é um benchmark para o país. A gente tem algumas linhas de metrô que são realmente maravilhosas. Eu sou de Nova York e a linha amarela do metrô de São Paulo é melhor que qualquer linha de Nova York. É maravilhosa, né? E eu também viajei bastante no país e vi a situação do transporte coletivo no país. De forma geral, está melhorando muito. Eu estou aqui há quase 20 anos, melhorou bastante ao longo desse tempo, mas também tem muito para fazer. E essas decisões importantes sobre a infraestrutura deveriam ser tomadas na base de dados reais do deslocamento da população e não o achismo. Bom, como a gente obtém esses dados? Vem das conexões com as antenas. Isso é tipo um mapa de cobertura, né? Mas a gente tem antenas espalhadas pelo país todo, né? Nas cidades tem uma concentração maior, nas regiões mais rurais tem menos antenas. Geralmente as antenas também seguem as estradas, né? Vão de uma cidade para outra ao longo do percurso da estrada principal. E cada vez que você conecta com a antena para acessar a internet, para fazer um telefonema, para mandar um SMS, etc., você vai gerar o que a gente chama um CDR, um Call Data Record, e com isso a gente tem uma ideia de onde você estava. Não é GPS, né? A gente não sabe exatamente onde você estava, mas a gente sabe que você estava no raio de cobertura da antena. E a gente usa essas informações de forma anonimizada, super importante, de acordo com a legislação brasileira, e também com o opt-in do cliente. A gente tem a autorização expressa para utilizar esses dados dessa forma
anonimizada, né? Então, a gente tem que fazer a extração dos dados de todos os dispositivos da nossa rede. Como eu falei antes, é um trabalho arduoso, né? E cheio de problemas diários, né? Grande investimento de tempo só na coleta e validação dos dados. A anonimização dos dados, né? A gente tira todas as informações que podem identificar o usuário. A gente agrega as informações e extrapola estatisticamente para fornecer para o cliente, o município, Secretaria de Turismo, as empresas de media out of home, ou varejistas, informações sobre o movimento da população inteira, né? Não os clientes vivos, né? A gente calibra a extrapolação de acordo com os censos para poder apresentar isso, né? E no Brasil, como esse gráfico mostra, a gente tem, de fato, hoje a gente tem 32% do mercado, mas varia muito no país. Terminando em 10 minutos, eu estou on time, então. E a gente extrapola para mostrar dados da população inteira. Bom, mobile advertising, todo esse know-how de Big Data também está por trás do mobile advertising, o que a gente chama Vivo Ads aqui. A gente tem vários formatos de Vivo Ads, e todo esse know-how de localização permite fazer campanhas com geofencing, né? E também em tempo real, né? Eu quero abordar mulheres de 25 a 35 anos da classe AB durante a hora de almoço com uma mensagem da minha rede de restaurantes em capitais, né? Podemos fazer. E podemos fazer N combinações de variáveis dos dados que a gente coleta. E podemos entregar isso em vários formatos, né? Uma coisa, imagino que alguém aqui na plateia já usou Data Rewards, né? Alguém sabe o que é Data Rewards? Acabou a franquia de dados e assistiu um vídeo para ganhar 50 megabytes. Enfim, acredito que alguém fez isso, mas é uma maneira de criar um incentivo, né? Um prêmio para a pessoa que assistiu o vídeo, e funciona super bem, né? Tem um índice de engajamento muito forte. Como falei, podemos fazer isso em todos os tipos de campanha de forma geolocalizada. A gente tem um formato de Data Rewards que gera leads para nossos clientes. Também tem o que chama navegação patrocinada. Provavelmente também gente aqui na sala tem contas na Bradesco, na Santander, que são usuários de navegação patrocinada, em que, quando você acessa o aplicativo do banco ou o site do banco, a gente não desconta os megabytes consumidos pela navegação da sua conta. A gente cobra o banco ou o varejista. Bom, e terminando com meus últimos 8 minutos, vou falar um pouco sobre ecossistema de inovação. Achei muito legal também o palestrante que falou sobre fontes de funding para suas inovações, para suas empresas, startups, e isso também é uma área importante para a Telefônica, e a gente trabalha em todas as camadas, né? Com os jovens, a gente tem 2 programas, né? Programas voltados aos universitários, recém-formados, com espírito empreendedor, mas que precisam de apoio e direcionamento. A gente tem o Think Big e Talentum. Think Big, a gente já atendeu mais de 15 mil pessoas em 6 países diferentes. No Talentum, a gente faz vários eventos para identificar e apoiar os empreendedores entre os jovens, né? E aceleração, a gente tem Wayra, talvez alguém já conhece Wayra. Wayra, todo ano, aqui no Brasil, dá aceleração para algumas dezenas de startups, e também trabalha em outros países, e tem
centros de crowdworking, também para juntar os empreendedores e apoiá-los nos primeiros passos. E depois que o startup ganhe clientes, tração no mercado, a gente também tem um fundo em conjunto com outros investidores e também nosso fundo chama Telefônica Ventures, que é nosso corporate venture fund, né? So, dependendo da onde você está no desenvolvimento do seu startup, a gente tem um apoio que você pode solicitar, né? Bom, isso termina a minha apresentação de como a gente pensa sobre Big Data, como a gente pensa sobre inovação. Espero que foi interessante e relevante para vocês. Agradeço a oportunidade, Robert, mais uma vez. Muito obrigado e obrigado a vocês. Eu estou com medo de pedir perguntas, porque ninguém pergunta. Mas, bom, alguém tem uma pergunta? Não. Alguém? Tá bem, eu já. Tá bom. Ok, muito obrigado, gente. Eu vou estar aqui para o resto do evento e também amanhã aqui na cidade, se quiser. Meus dados de contato aqui. Fiquem à vontade mesmo, me manda e-mail, me ligue, WhatsApp, se você tem uma dúvida, mas não tem coragem de levantar a mão. Agora, realmente, fiquem à vontade a me contatar da maneira que você quer. Okay? Muito obrigado mais uma vez.